A epístola de Paulo a Filemon é uma das epístolas que nós conhecemos como epístolas da prisão. Paulo escreveu, juntamente com Filemon, na prisão, a epístola de Efésios, a epístola de Colossenses e a epístola de Filipenses. Estas três epístolas são conhecidas como epístolas da prisão. É bem interessante que ela foi escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Essa carta, primeiro, revela o coração de Paulo, revela a grandeza com que o Evangelho operou no coração dele, que outrora era bem endurecido a ponto de perseguir os cristãos, mas aqui é demonstrado o seu amor, o seu cuidado por um escravo que se converteu ao Evangelho, que agora o próprio Paulo chama de irmão. Paulo trata como sendo o seu próprio coração. É bem interessante que, então, a carta vai nos revelando algumas questões importantes para que possamos entender a mensagem que Paulo quer nos transmitir. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo na Palavra de Deus. O primeiro verso nos diz que Paulo é o autor da carta. Isso também se repete no verso de número 9, também se repete no verso de número 19, evocando para si a autoria e trazendo, então, aqueles que seriam os leitores, ou melhor, ao leitor, ao destinatário principal, aqui no caso, Filemon, que o próprio Paulo escrevia. No verso 19, ele mesmo diz que de próprio punho ele está escrevendo. Provavelmente alguns dizem que aquela sentença, quando diz eu pagarei, alguns dizem que toda a carta foi escrita por Paulo de próprio punho. Porém, aqui Paulo começa a falar algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que Paulo está preso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ora, que eu saiba, Jesus não tinha cadeia, Jesus não tinha cela, não tinha nenhuma prisão em seu nome para que Paulo pudesse estar preso. Paulo está preso, é prisioneiro de Roma, mas ele entende que a soberana vontade de Deus é quem conduz os propósitos e a vida de Paulo, e que neste momento, apesar de Paulo estar preso, esta é a vontade do Senhor para ele. E é tão interessante que Paulo consegue perceber que todas as coisas que acontecem em sua vida são propósitos de Deus, a ponto dele afirmar que ele é prisioneiro, não de Roma, mas de Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo, então, reconhece que é a soberana vontade de Deus quem o conduziu até aquela prisão. Isso é muito interessante porque alguns cristãos, hoje, quando são acometidos por uma enfermidade, um mal, um prejuízo financeiro, uma perda, eles normalmente atribuem, alguns deles, atribuem ao diabo. Foi o diabo que fez isso, foi o diabo que me fez ter esse prejuízo, Perceba, Paulo está tendo um prejuízo medonho à liberdade, mas Paulo, apesar de estar preso, está livre em Cristo Jesus, a ponto de, dentro da prisão, compartilhar o Evangelho. Então, Paulo, com tamanha graça, consegue encontrar o escravo Onésimo. E é bem interessante que Paulo vai trabalhar esse texto e direcionar esse texto ao senhor de Onésimo. E o texto começa a revelar algumas características de quem é Filemon. Filemon, primeiro, o nome no grego de Filemon, ele tem o significado de amoroso. Amoroso é o significado do nome de Filemon, servo de Onésimo. Senhor de Onésimo. E é interessante que no verso de número 2, bem no finalzinho do verso, Paulo diz, e a igreja que está em tua casa. Filemon era um servo de Deus em Colossos, e lá, a igreja que estava em Colossos, provavelmente se reunia na casa de Filemon.
E é bem interessante porque naquela época a igreja cristã, essa igreja que está surgindo, ela não tinha templos, ela não tinha ainda igrejas como nós temos hoje. Então os irmãos se reuniam de casa em casa, Atos 2, 42 a 46, também Atos 4, de 34 em diante. Então nós temos essa representação aqui também, onde o texto nos revela que Filemão recebia, hospedava a igreja em sua própria casa. Filemão também é destacado aqui por Paulo como sendo um exemplo de amor e de fé. O verso de número 4 nos demonstra isso. Então ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-se sempre de ti nas minhas orações. Mais um pouquinho à frente, então ele diz, é o 5, desculpe. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, destaca que Filemão era exemplo de amor e de fé. Além disso, Paulo também nos revela no texto que Filemão era aquela pessoa que confortava o coração dos santos, reanimava o coração dos santos. A gente pode ver isso no verso número 7. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. É certo que Filemão era um homem de posse, a ponto de que a igreja estava se reunindo na casa dele. Você tem menção também de algumas pessoas que possuíam uma casa espaçosa, onde tinha um cenáculo, onde poderiam ser feitos os encontros dos cristãos. Nós temos uma referência a isso em Marcos, no Evangelho de Marcos, no finalzinho. Nós temos aqui essa realidade de reanimar o coração dos crentes, de confortar o coração dos crentes. Filemão, provavelmente, por ser esse homem amoroso, conforme o nome identifica, ele compartilhava das suas posses a favor da igreja, a favor do Evangelho, a favor de Cristo Jesus. É a esse homem que todas essas características estão presentes, que Paulo está escrevendo a carta falando a respeito de um escravo, de um servo de Filemão, e que Paulo gostaria que Filemão pudesse, em Cristo, perdoá-lo. Esta carta, então, esse texto, vai nos contar a história um pouquinho da história desse escravo. Provavelmente esse escravo, em um determinado momento, lembro que a escravidão, ela acontecia sem que o escravo, sem que aquele ser humano que estava padecendo essa opressão, essa situação, tivesse direitos. Então havia uma ausência de direitos, havia uma cobrança excessiva aos escravos. Filemão estava, com certeza, Filemão, por ser amoroso, acredita-se que não era violento com seus escravos. Acredita-se que, mesmo assim, Onésimo fugiu. Onésimo, como escravo, desejava liberdade, ansiava por lugares melhores, ansiava por momentos melhores, ansiava por comidas melhores, ansiava por conhecer novas pessoas. Onésimo, então, deseja ir para o centro do poder, a capital do império. Ele, fugindo do seu senhor, vai a Roma, acreditando lá, no meio da multidão, poder estar livre, poder viver livre, poder andar da forma como queria, mas Deus era quem controlava a vida de Onésimo, e Deus se encontra com Onésimo por intermédio de Paulo, nas prisões de Roma. É bem interessante que, por mais que Onésimo queria viver a sua vida, por mais que Onésimo quisesse escolher o que deveria viver, Deus estava preparando o encontro com Onésimo em Roma. E é bem interessante, então, que Onésimo
é claro que alguns vão colocar, quando Paulo fala de um prejuízo, para colocar na sua conta, e a gente vai chegar lá nesse verso, alguns acreditam que Filemão pudesse ter roubado ao seu senhor. O texto não fala de roubo, são suposições que são feitas a respeito do texto, das quais eu não entendo assim, e alguns autores não entendem dessa forma também. Então, eu acredito que era mais a busca e o desejo pela liberdade que motiva o coração de Filemão a buscar em Roma viver livremente, sob seus próprios cuidados, sobre os seus desejos, satisfazendo a sua vontade. Então, é essa a realidade em que que Onésimo vai procurar longe de Filemão, seu senhor. Os escravos, então, primeiro, eles não tinham direitos. Qualquer mínima que fosse a ofensa, e neste caso a ofensa é grande porque ele foge do seu senhor, eles poderiam ser açoitados, eles poderiam ser mutilados, eles poderiam ser crucificados, mortos. Tudo isso, a lei romana ainda permitia que tais atrocidades acontecessem. Um fugitivo poderia receber a morte como punição pela sua busca, pela sua desobediência. Então, essa realidade acaba trazendo a Filemão um prejuízo, porque Onésimo, seu escravo, foge da sua presença e vai viver em Roma. Então, ele poderia receber a morte como punição. Agora, o que acontece a partir daqui? A gente precisa entender, por exemplo, como acontece a escravidão. A escravidão ela acontecia por nascimento. Então, uma pessoa que era filho de escravos, ela já nascia sendo propriedade do senhor do escravo. Outra situação era a questão de dívidas. Então, as dívidas levavam as pessoas a serem vendidas como escravos para que a família pudesse pagar o débito, para que a família pudesse pagar a conta. Alguns se submetiam à escravidão durante algum tempo, para que pudessem honrar com as contas, pagando aquilo que deviam. E a outra situação era roubo. A prática de roubo, ela também poderia acometer, a pessoa sendo presa, ela poderia ser acometida, então, de escravidão, ela poderia ser vendida como escrava. Então, essas são as situações. Parece-me um contraste muito grande, né, quando falamos de escravidão, porque, quando olhamos para a atualidade, algumas pessoas estão escravizadas sem saber, algumas pessoas estão escravizadas no vício, outras pessoas estão escravizadas no conjunto de valores que querem impor com a sua vontade, o seu desejo, o seu ego. Algumas pessoas estão escravizadas na televisão, algumas pessoas estão escravizadas ao seu corpo, como objeto de desejo, de prazer, de vontades. Então, a escravidão entre nós tem operado de diversas outras maneiras. E é interessante que o texto, falando ainda sobre escravidão, imagine Paulo falando aqui a carta, e Filemão recebendo a carta, e essa carta é uma carta que ela é enviada direto a esse membro da igreja de Colossos. É bem interessante que, junto com essa carta normalmente ela deve ser estudada com a epístola de Colossos, porém, nesse caso aqui, nós não teríamos tempo para isso, para entender a mensagem, mas nós temos aqui o desafio de olhar para a carta e entender o seu contexto. A situação que era um problema para Paulo na vida de Filemão, ele resolve escrever à igreja, a carta é enviada junto com a carta aos Colossenses, e quando Filemão recebe a carta, Paulo vai tratar da situação em que do escravo fugitivo de Filemão. Lembrando que os escravos, quando eram presos novamente, depois de fugirem, normalmente se tatuava na testa dele um F ou a palavra fugitivos, para que ele fosse identificado qualquer lugar que ele fosse. Então,
é nessa realidade, é nesse contexto que Paulo começa, no verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar-te o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo tinha autoridade como apóstolo para exigir a Filemão o que ele iria pedir. Porém, ele prefere fazê-lo em amor. E é engraçado que Paulo também poderia ter deixado para lá. Não vou me envolver no problema dele, para quê? Deixa para lá, isso é coisa que ele tem que tratar. Mas Paulo, olhando aquelas igrejas que ele havia implantado, olhando essa realidade no meio dos cristãos, ele não deixa essa situação passar desapercebida. Ele olha para a situação e resolve recomendar a Filemão procedimentos, resolve recomendar atitudes. E aí ele começa a dizer que ele pode ordenar isto, ele pode fazer impondo a vontade do que seria certo um cristão fazer. Porém, ele prefere que isso seja feito em amor, porque a mensagem de Cristo Jesus, por mais que eu fale para você, por mais que os pastores compartilhem essa mensagem, por mais que você leia essa mensagem, ela deve mais do que encher a tua mente, ela deve vir e controlar todo o teu coração. Ela deve dominar o teu desejo, ela deve dominar as tuas ações. Muitas pessoas estão como cristãos nominais, só se denominam como cristãos, mas não vivem a prática do cristianismo. Os valores que elas vivem estão impregnados pela cultura do hoje, pela realidade da busca pela própria satisfação, pelo individualismo, a subjetividade. São os seus desejos que dominam, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, e é isso que impera na vida delas. Por isso Paulo diz que prefere que seja em amor, porque a mensagem de Cristo, ela deve mais do que estar somente na tua boca, ela deve satisfazer os desejos do teu coração a ponto de dominá-los, a ponto de modificá-los, a ponto de transformá-los. Dizer ser cristão é fácil. Vir aos domingos à igreja é fácil. Porém, vivemos como ateus nominais durante toda a semana, porque não lembramos que existe Deus, não pegamos a Bíblia Sagrada para ler, não lembramos quando estamos em situações no dia a dia, no cotidiano, de, por exemplo, devolver o troco que veio a mais, testificar no momento de trânsito, no momento de luta, no momento de aflição, no momento de dificuldade ou de vantagens. Então, estamos vivendo como ateus convictos, alguns de nós. Não todos, mas algumas pessoas esqueceram dos valores de Cristo e passaram a viver sem que Ele influencie a sua vida, sem que influencie nada na sua vida. Então, Paulo está dizendo que prefere que isso aconteça em nome do amor. Ele lembra quem ele é, novamente, Paulo, velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, e ele diz no verso 10, sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre as algemas. Olha só que interessante, Paulo está preso, mas está gerando filhos para o Evangelho, para o Senhor, para Cristo, está pregando a palavra. Paulo estava preso, mas a mensagem de Cristo não. Paulo estava talvez com as mãos amarradas, mas a mente, o coração, a boca não estava amarrada. Cristo ainda dominava sobre todas essas realidades em Paulo. E é bem interessante que Paulo, então, fala para Onésimo, ou para Filemão, e talvez Filemão, ao receber a carta, curioso por saber o que Paulo queria dele, talvez leu a carta bem rápido, e quando chegou aqui, talvez Filemão fez uma pausa, e olhou para o texto e falou, peraí, em favor de quem? De Onésimo, meu filho, que gerei em prisão. Percebe? Filemão olhou e deve ter pensado, eu fico imaginando como Filemão recebeu essa carta. Filemão deve ter pensado, peraí, Paulo, você não conhece Filemão. Filemão é um escravo fugitivo.
Filemão tinha a minha confiança, e em determinado momento Filemão fugiu daqui. Filemão é um escravo, Paulo. Nós servimos a Deus, Filemão não. Sabe, todo o preciosismo que muitas vezes acontece, Onésimo, Filemão falando, então, Onésimo não serve a Deus, Onésimo é um escravo, nós servimos a Deus. O que está acontecendo nessa realidade, então? Muitas vezes nós estamos como Filemão, estamos julgando pessoas, nós até queremos que as pessoas venham à igreja, mas talvez se chegar alguém aqui que seja da Igreja Universal, e assentar entre os irmãos, talvez se vier um batista, nós mesmo o conduziremos porta afora. Talvez o nosso preciosismo, talvez a nossa identificação doutrinária, talvez o nosso denominacionalismo, talvez as nossas institucionalidades, talvez as nossas regras, façam com que essas pessoas não sejam bem-vindas no nosso meio. Mas espera aí, talvez Filemão também pensou assim, ora, ele não faz parte da nossa casta, ele não faz parte da nossa igreja, ele não faz parte do nosso grupo, ele é um escravo, Onésimo não merece, Onésimo não deve estar aqui. Então, Paulo está se referindo a esse escravo como sendo filho, como tendo gerado nas algemas, durante o período de prisão, e no verso 11 ele ainda diz assim, ele antes te foi inútil, mas a conversão muda as pessoas. O encontro com Cristo deve mudar as pessoas. Ele que antes se foi inútil, atualmente, porém, é útil. Onésimo, a palavra útil aqui é Onésimo. Paulo está fazendo um trocadilho de palavras com o nome de Onésimo, no grego. Então, Paulo está dizendo ele que outrora foi inútil, agora ele é Onésimo, útil, para você e para mim. Onésimo agora, a partir da sua conversão, passa a ser útil, tanto para o seu Senhor, como para Paulo. Onésimo agora, que deveria ser rejeitado pelos valores sociais, pela cultura da época, pela lei que regia, inclusive, as atitudes naquelas comunidades, está sendo indicado por Paulo como sendo alguém útil para seu Senhor, para a igreja e para Paulo. E a continuação, Paulo resolve dizer, e é bem interessante, que Paulo, no verso 12, diz assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo está maravilhado com esse escravo que se converte ao Senhor, com este homem que a escravidão trouxe sobre ele opressão, o desejo do seu coração trouxe a ele a liberdade para os seus desejos, para as suas vontades, para fazer tudo o que queria, para satisfazer tudo o que queria. Porém, Deus o chamou e ainda fez com que ele enfrentasse o passado. Quantos de nós estamos correndo do nosso passado? Quantos de nós deixamos para trás um encontro com as coisas que fizemos? Quantos de nós abandonamos no meio do caminho do cristianismo as antigas práticas e não corrigimos as nossas condutas? Quantos de nós precisamos ter um encontro com o passado para que possamos saldar as nossas dívidas, para voltar a testemunhar do Senhor Jesus? Paulo poderia ter encontrado Onésimo e dito, não, está tudo bem, se converteu a Jesus, está tudo ok, fica aqui, nós vamos esquecer o teu passado, não tem nada mais que você deva, então fica por aqui, você está livre. Não, Paulo disse a Onésimo, você vai voltar ao seu Senhor,
você vai corrigir os seus atos, você vai corrigir as suas condutas. Quantos deixaram para trás situações de traição, de engano, de mentira, e que até hoje não corrigiram, como se fossem ainda condizentes com as práticas do passado. A vida pregressa de algumas pessoas denunciam práticas abomináveis, e essas pessoas não enfrentam o seu passado. Essas pessoas, apesar de terem encontrado a Cristo, apesar de terem agora escolhido servi-lo, não corrigiram as suas faltas. Ficaram para trás inimizades, ficaram para trás momentos dos quais essas pessoas tiveram conflitos, e talvez hoje ainda viram a cara para aquelas pessoas que ou foram seus algozes, ou outras situações. É interessante que é uma prática que, às vezes, acontece até no meio dos cristãos. Pessoas que frequentam a mesma igreja, mas não falam uns com os outros. Pessoas que estão no mesmo lugar, servindo ao mesmo Senhor, mas não têm nem a curiosidade de conhecer o outro irmão ou de cumprimentá-lo. Parece-me que estamos vivendo momentos em que o cristianismo não tem impactado a vida de muitos cristãos. Esse texto é bem interessante, porque ele começa a dizer que Onésimo foi chamado para enfrentar o seu passado. E Onésimo só consegue fazer isso porque Onésimo já venceu as antigas paixões, ele já venceu os antigos desejos, porque o reino de Deus é semelhante a uma pequena semente, comparada ao grãozinho de mostarda, quando Jesus fala. E ele disse, por ser a melhor de todas as hortaliças, ela, depois que cresce, ela deleita grandes ramos. Mas o que é isso, Valone? Não entendi o que isso tem a ver com a mensagem de Filemon. Bom, tem tudo a ver. Porque quando o semeador sai a semear, ele está semeando a palavra. É essa palavra que é comparada também ao grão de mostarda, ainda que sejam parábolas distintas, mas podemos olhar e entender que tem essa percepção, esse significado. Por quê? Porque a partir do momento que a palavra de Deus entra em você, germina em você, esta palavra nascendo, ela tem que se tornar maior do que todos as outras ervas que estão dentro de você. Todas as outras sementes, ela tem que ser maior que o orgulho, tem que ser maior que a vaidade, ela tem que ser maior do que os teus desejos, a ponto de que ela possa impactá-los nas ações. Ela tem que ser maior do que as tuas vontades, ela tem que dominar sobre você. E aí, muitas vezes, isto não acontece, ou porque a semente não germinou, ou porque ela ainda está em crescimento. E é interessante que ele continua, eu queria conservá-lo comigo, verso 13, mas, em teu lugar, né? Mas ele continua dizendo que ele poderia ser útil para ele lá servindo nas algemas que ele carrega por causa do Evangelho. Essas algemas que estão nele é por intermédio do Evangelho que ele pregava. E aí ele continua, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas livre vontade. Novamente Paulo usa o mesmo argumento, dizendo que espera dele uma atitude, não pode ser a palavra de Paulo. Não adianta o pastor Jolson chegar aqui e falar para você, olha, o correto fazer é isso, porque eu entendo que Deus, que eu me converti, é assim, Deus trabalha no nosso coração, faz isso. E aí você ouve com prazer a palavra do pastor, porém, quando o pastor termina a pregação, você sai daqui, continua praticando as mesmas coisas. Mas por que isso acontece?
Porque muitas vezes o que o pastor Josson está falando, apesar de ser a verdade, não entrou em teu coração. Então não vai modificar a tua realidade, não vai modificar a tua vida. Para muitos de nós, a igreja ainda é um lugar de encontro social. É como se fosse um ambiente onde viemos encontrar pessoas, onde passamos o tempo, onde satisfazemos a nossa vontade, utilizamos inclusive os instrumentos da igreja para que a nossa vontade prevaleça, fazendo com que a vontade de Deus fique de escanteio e que a nossa vontade seja o instrumento no qual a igreja deve ser levada. Muitos de nós sequer oram quando tomam decisões, ou quando vêm participar, e às vezes a igreja, o pastor, o conselho chama, convida, e às vezes as pessoas participam de qualquer maneira. E é bem interessante que a gente precisa mudar a realidade. O Evangelho deve impactar-nos, deve modificar-nos, deve libertar-nos. Paulo acreditava nisso, a ponto dele devolver um escravo que poderia ser morto, a ponto dele devolver um escravo que, por ser fugitivo, poderia ter uma punição severa. Mas Paulo acredita no poder transformador do Evangelho no coração de Filemão. Paulo acredita que o Evangelho é capaz de libertar, de transformar. Paulo acredita que o Evangelho é capaz de mudar, de ressignificar a cultura, os valores, inclusive a obediência a determinadas leis que eram injustas e que não seria mera coincidência se olharmos para a nossa realidade de algumas leis que continuam sendo injustas. Paulo acredita que o Evangelho é capaz de transformar os relacionamentos a ponto de os conflitos pessoais serem sarados, serem tratados, serem perdoados, porque o Evangelho, a vida cristã, os valores da vida cristã vão transformar as ações de conduta daqueles que servem a Deus. Paulo continua aí no verso de número 15, ele nos diz que acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ora, Paulo entende que por breve tempo Onésimo foi afastado de Filemão. Acredita que Deus está no controle. Então, Deus permitiu com que houvesse esse afastamento de Onésimo e Filemão, mas que Deus mesmo estava reparando esse relacionamento. E diz que ele agora poderá recebê-lo para sempre. Ora, é bem interessante que Paulo, no verso 16, ele vai falar a intenção que ele, em amor, começa a dizer. Ele intercede por Onésimo, e no verso 16 ele vai explicar, então, como é que ele entende que deve acontecer. Então, recebas para sempre, né? O término do verso 15, e ele continua, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está falando de perdão. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te fez alguma coisa, lança tudo na minha conta. Você estaria disposto a pagar o preço de uma dívida de alguém que você acaba de conhecer, que se converte? Você estaria disposto, inclusive, a compartilhar o Evangelho com alguém para que o Evangelho modificasse a realidade? Sabe aquelas pessoas que nos ofendem? Aquelas pessoas que não gostamos. Não gosto nem de olhar para a cara daquela pessoa, né? Alguns ainda dizem a expressão assim, não vou com o santo dele, o meu santo não se dá com dele. Expressões que a gente ouve no cotidiano aí, né, na vida. Mas, pois é, se o Evangelho transformar essa pessoa, com certeza, meu irmão, a realidade vai mudar. Com certeza ele vai ser transformado. Com certeza a dor que ele te causa, o infortúnio que ele te causa, a problemática que ele te traz, com certeza irá mudar. Porque Deus
por intermédio de Cristo Jesus habitando nele, irá modificar a cosmovisão, a realidade de pensamento, a maneira como ele se porta, a maneira como ele conduz as suas ações, tem que mudar. Então, essa realidade que Paulo está falando, Paulo está dizendo uma realidade de perdão. É nesse verso 18 que algumas pessoas dizem que houve um roubo. Mas ele está escravizado. Ele poderia ter saído com afazeres do seu senhor, levado algum dinheiro para a missão e ter ido embora. Pode. Mas eu acredito que isso não aconteceu, porque senão Paulo talvez explicitaria melhor isso, e não houve. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que, apesar de Filemão ser o senhor de Onésimo, aqui ele também precisa aceitar o prejuízo em nome de Cristo Jesus. Isso é perdão. Deixa eu te falar um pouquinho sobre perdão, meu irmão. Perdão, a palavra perdão, ela vem do latim, ela é perdonare. Perdonare é doar-se plenamente. Uma coisa perfeita é uma coisa feita plenamente. Então, perdoar ou perdonare, ela vem de doar-se plenamente. Doar-se plenamente é quando Cristo diz: se te bateu de um lado da face, dá o outro lado. Não, eu prefiro esmurrar a pessoa até acabar. Não, meu irmão, repense. Antes de você tomar uma atitude por instinto, por carnalidade, lembre quais são os valores que você agora está inserido. Lembre-se que deve dominar a tua mente, mas deve encher o teu coração. Então, perdoar, ela é muito mais do que apenas palavras. E aí eu vou explicar para você, alguns irmãos já ouviram esses exemplos que eu vou trazer, mas eu acredito que seja necessário repeti-los. Ok? Então, por exemplo, vamos dizer que eu deva R$100 a um irmão, vamos colocar o seminarista Lucas como exemplo, eu devo R$100 ao meu irmão. Em um determinado momento, eu vou até ele e falo assim: olha, meu irmão, eu não consigo pagar porque eu estou endividado, então vamos deixar para o próximo mês. O irmão se compadece da minha situação, padece comigo. E ele diz para mim, fala assim: vamos fazer o seguinte, Valônio, olha, está perdoado. Eu pergunto para você, quem ficou com prejuízo de menos 100? O Lucas. O dinheiro era dele, eu tomei emprestado. Porém, ele me perdoando, ele aceitou ficar com prejuízo de menos 100. Ok? Ok. Outra situação, vamos dizer que então nós discutimos. E aí eu fiquei tão amargurado, tão triste, tão zangado com as palavras que ele me disse. Peguei um instrumento cortante e o feri. Feri no braço, de raspão, mas feri. Então, depois que eu o feri, eu vou embora, triste com o que eu fiz. Jogo esse instrumento fora, não quero mais feri-lo. Me arrependi do que fiz, ainda não tive a oportunidade de me reconciliar com o meu irmão, de reconciliar-me com o meu irmão. Porém, daqui 1 mês, 2 meses, a ferida já foi cicatrizada. Porém, o Lucas, recordando, poxa, o Valônio era tão meu amigo e fez aquilo comigo, e começa a sofrer de novo tudo que aconteceu. Então, ele começa a sentir de novo tudo o que aconteceu. Então, ele traz de novo aquela mágoa, aquela tristeza. Poxa, o Valônio me traiu porque era meu amigo e me machucou. Valônio falou algumas coisas comigo que machucou meu coração, que me ofenderam. E ele começa a sofrer com isso e ele começa a chorar. Eu pergunto para você, onde está o problema? O problema está no instrumento que eu cortei, o meu irmão? Não mais. O instrumento que eu cortei, eu joguei fora. Não está lá apontado para ele ou na carne dele o machucando. Não mais. Eu pergunto para você, o problema agora está em mim, que machuquei o meu irmão? Não, não mais. Eu não quero mais feri-lo. Estou esperando a oportunidade de reconciliação. O problema está na ferida? Não mais. A ferida já cicatrizou. Onde está o problema? Está fazendo mal neste momento para quem? Para ele. Porque ele ressente toda a dor, ele ressente toda a mágoa, ele fica nervoso novamente, ele traz toda aquela angústia, todo aquele desespero, todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Nesse momento está fazendo mal para ele.
alguns teólogos, como, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, falando de perdão, ele diz que é como não perdoar, é como tomar veneno e querer que o outro morra. Toda essa mágoa, toda essa tristeza, toda essa dor está fazendo mal para você nesse momento. Fábio Damasceno, um psicólogo cristão, ele é autor de um livrinho chamado A Psicologia do Perdão. É um livro extremamente interessante. Ele coloca, inclusive, como subtítulo, Como Perdoar até o Imperdoável. E ele compara a ausência de perdão a uma casa, um cômodo onde se produz lixo todos os dias. Você, por exemplo, vamos pegar a cozinha da sua casa, você produz alimento, porém você também gera lixo, você produz lixo. E aí, ao invés de jogar fora esse lixo todos os dias, você deixa de tirar esses lixos. E você coloca no cantinho lá, vai colocando, acumulando, uma semana, 2 semanas, um mês, sem tirar o lixo, 1 ano sem tirar o lixo, 10 anos sem tirar o lixo. Esse cômodo já está tomado, esta casa já ninguém consegue mais se relacionar nela, porque tem cheiro, um fedor horrível, tem mosquito, barata, rato, e é improvável que aconteça ali um relacionamento. Como resolver para retirar, para voltar a ter um relacionamento, as pessoas poderem habitar novamente nessa casa? Meu irmão, retire todo esse lixo, coloque para fora todo esse lixo, limpe essa casa, para que você possa novamente ter a oportunidade de um relacionamento nesta casa. Ora, Fábio Damasceno compara isso à ausência de perdão. Meu irmão, quando você não perdoa, existem pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 10 anos sem perdoar o parente, o irmão, a irmã, a tia, a mãe. Tem pessoas que estão sem falar com o ex-cônjuge. Meu irmão, toda aquela situação do passado, todas aquelas afrontas, todo aquele desespero, todo aquele momento de dor, toda aquela angústia, todas aquelas palavras mal ditas, todas aquelas palavras mal faladas, ficaram para trás, não estão sendo depositadas novamente em você, não estão sendo jogadas novamente em você, ficou no passado. Liberte-se desse sentimento, dessa tortura que está doendo em você. Perdoe as pessoas. Só perdoando que você vai tirar a mágoa, só perdoando que você vai tirar a dor, só perdoando que você vai tirar o ressentimento. Sabe, você talvez esteja falando, Valone, mas é porque você não está no meu lugar. Valone, é porque você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Valone, é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus, inclusive no próprio Sermão do Monte, durante a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer e vai nos ensinar para que peçamos perdão a Deus pelas nossas ofensas, pelas nossas falhas. Mas ele também diz, assim como nós temos perdoado ao que nos tem ofendido. Porque o Pai é nosso. Então perceba, quando ele fala sobre essas coisas, quando ele está falando de perdão, ele está falando de uma possibilidade de restauração. Mas, Valone, falar é fácil, é verdade, é muito mais fácil falar do que perdoar. Se eu pudesse, eu gostaria de perdoar no teu lugar, eu gostaria de entrar no teu coração e tirar todo o sentimento que aí está, que está trazendo dor, que está trazendo dano, essas palavras que foram faladas, que vieram ao encontro do teu coração, que trouxeram mágoas, eu gostaria de tirar. Porém, eu não consigo, eu não posso fazer, é você que precisa fazer. E aí eu digo para você, o médico diz para você, como disse para um bombeiro que eu conheci, que nós tivemos a infelicidade, né, de ter que enterrá-lo, porque não ouviu a recomendação do médico. O médico falou para ele, se você beber, não te dou 3 meses de vida. Semana passada nós fizemos o velório dele, nós encontramos, eu estive com ele há 1 mês e pouco, ele estava internado numa clínica de recuperação, porém não ouviu o que o médico disse. Então perceba, se você sabe que o correto é tomar a atitude, olha, se você não fizer essa cirurgia agora vai morrer. Se você não tomar esse remédio, vai morrer. O que você vai fazer? Eu não quero fazer cirurgia, você não quer, eu não quero ter que tomar esse remédio, você não quer, mas é necessário, eu preciso fazer isso. Então o que você faz? Você faz o que é certo, toma o remédio, faz a cirurgia, não é assim?
Ou alguém aqui gostaria, não, eu quero fazer uma cirurgia. Não, ninguém quer. A maioria de nós faz porque não tem outra situação, outra condição. E aí, se você sabe fazer o que é certo, então faça, meu irmão. A palavra de Deus nos orienta a perdoar, e é isso que Paulo está falando para Filemão, que Onésimo agora é útil, Onésimo agora é o próprio coração de Paulo, Onésimo agora é como se Filemão estivesse recebendo o próprio Paulo, porque agora, como cristãos, somos todos iguais e estamos juntos no mesmo Pai. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Ele fala isso, Ele nos ensina que devemos amar a Deus, mas devemos amar os nossos irmãos. A mensagem do Evangelho, Deus de Gênesis e Apocalipse, começa do mesmo jeito. Deus faz Adão, mas coloca o próximo para que Adão pudesse amar, honrar, respeitar e cuidar. O próximo de Adão era Eva, estava lá. Mas muitos de nós estamos querendo levar vantagem, inclusive sobre o cônjuge, enganando, mentindo, para, às vezes, trocar por minutos de prazer num relacionamento extraconjugal, descumprindo o mandamento de amar ao próximo, que resume os mandamentos da lei, que diz, não adulterarás. Mas achamos que está tudo bem. Meu irmão, você está se enganando. Sabe por quê? Porque primeiro que Deus está vendo. A segunda, além de Deus estar vendo, você está fazendo algo contra si mesmo. Porque você e a sua esposa passam a ser um. E aí esse relacionamento edificado em Cristo, você está destruindo por você mesmo, com as suas próprias mãos. E aí em um momento, se você tiver uma doença, se você for acometido de uma enfermidade ou qualquer outra coisa, você não tem mais a segurança de alguém para cuidar de você, de honrar, de respeitar, de tratar. Percebe como a mensagem precisa transformar a nossa realidade e valor? E você acha que está levando vantagem porque enganou o cônjuge, porque se deu bem, porque fez o que o teu desejo mandava, você está sendo dominado pelo instinto. O que nos difere dos animais é a capacidade de razão. Deus nos fez seres racionais. Então precisamos mudar a nossa conduta. Paulo está falando sobre isso, está falando com Filemão que é necessário perdão. É essa mensagem que Paulo nos chama. O texto de Filemão, ele foi escrito para falar com Filemão a respeito do perdão ao escravo Onésimo. Paulo encerra dizendo que se ele fez algum dano, verso 18, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Palone, poxa, que mensagem legal. É bem interessante conhecer a história de Filemão. Mas o que isso tem a ver com Cristo? E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa realidade de hoje? O que estamos fazendo? Qual é a hermenêutica desse texto, Valone? O que está acontecendo? Bom, primeiro a gente precisa entender que Jesus nos deu a oportunidade de sermos embaixadores em seu nome. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 20, fala sobre isso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Também, o texto de Colossenses vai tirar todo esse preciosismo, né, de servo, senhores, uma escala melhor, a outra mais baixinha, um melhor do que o outro. Colossenses 3,11 diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Gálatas 3,28, dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Acaba todo o preciosismo. O perdão que o crente encontra em Cristo é retratado por analogia em Filemão, porque Filemão é o senhor de Onésimo. Onésimo é o escravo. Nesse caso, Onésimo é culpado de uma grande ofensa. Onésimo induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor.
Paulo coloca de lado os seus direitos, eu posso te exigir, eu posso te ordenar, porém eu prefiro fazer em amor. E se põe como substituto de Onésimo, ele coloca no lugar de Onésimo, ao assumir a sua dívida. Por um ato gracioso, amoroso de Filemão, Onésimo é restaurado, pode ser restaurado e colocado numa nova condição social, numa nova relação com Filemão, Senhor, e pode agora ter a oportunidade de servir por vontade própria agora. É bem interessante que neste texto somos todos como Onésimo. Somos todos como Onésimo. Porque neste caso, todos nós estávamos como escravos do pecado, querendo exercer a nossa própria liberdade, a nossa vontade, o nosso desejo, satisfazer de todas as maneiras os nossos pensamentos e vontades. Então estávamos como Onésimos, fugindo de Deus. E em um determinado momento, Deus preparou um encontro conosco com Jesus Cristo, para mudar a nossa condição, para mudar a nossa relação, para mudar a nossa inferioridade de inútil, para útil ao Senhor, ao Evangelho e àqueles que estão no caminho conosco. Avalando mais, Lucas capítulo 17 fala que somos servos inúteis, sim, porém lá é um outro contexto completamente diferente, da qual requer uma outra interpretação. Somos servos inúteis, sim, mas nesse caso, Paulo está apresentando o servo como útil, útil ao seu Senhor, útil para mudar a realidade de uma escravidão, de uma fuga de um encontro com Deus, como muitos de nós estávamos fazendo, e agora ter esse encontro. E aí, para encerrar, eu gostaria ainda de colocar, Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Paulo se encontra com Onésimo, Cristo se encontra conosco. Paulo se compadece de Onésimo, Cristo se compadeceu de nós. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo com Filemão. Porém, Cristo pagou todos os nossos débitos quando levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Paulo não pede nada em troca. Nada em troca. Cristo não nos pediu nada em troca. Até porque nós, mesmo se pudéssemos fazer alguma coisa, nenhuma das coisas que fizéssemos seria o suficiente para a nossa salvação. Isso é graça. Onésimo não tem nada a oferecer, não pode oferecer nada, nada. O pecador, nós como pecadores, no passado não tínhamos nada para oferecer a Deus. Onésimo é reconciliado com Filemão. Nós, como pecadores, fomos reconciliados com Deus. Onésimo tem acesso e agora pode voltar à sua morada, pode voltar a se relacionar com seu Senhor. Nós também, por intermédio de Cristo Jesus, que nos deu livre acesso ao Pai, temos a oportunidade de uma nova morada. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Onésimo agora é um irmão em Cristo Jesus para Filemão. Não somos mais escravos do pecado, fomos aceitos como filhos de Deus. Tivemos a oportunidade de restauração, de reconciliação. Gálatas 4:7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Onésimo era inútil, agora é útil, somos nova criatura em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando, mas e aí? Como fica isso? Bom, esse texto traz essa referência para que a gente possa olhar e pensar na obra de Cristo Jesus por nós. Mas mais do que isso, o que Onésimo fez para evitar o castigo, ele assumiu os seus erros, vai confessar ao seu Senhor, retorna à casa do seu Senhor, retorna para um relacionamento com o seu Senhor. E você?
E você que tem andado distante de Deus, tem andado tentando satisfazer a tua própria vontades, valorizar o teu corpo. Talvez você que esteja andando e vivendo para os seus próprios prazeres, talvez você esteja vivendo da tua realidade, na tua realidade, buscando sempre o teu reino, a tua vontade. Talvez você queira satisfazer tudo o que você deseja. Porém, Cristo marcou um encontro conosco nesta noite, nesta igreja, neste lugar, neste dia. Talvez você esteja perguntando, mas e aí? Me diz, Onésimo foi restaurado, Filemon recebeu Onésimo? Como fica essa situação? Bom, essa situação, a carta, ela não nos conta, porém nós temos alguns testemunhos, né? Tertuliano, vários outros que vão falar, vão comentar, e comentando já inclusive de outras pessoas, outros historiadores. Inclusive nós temos uma referência a Onésimo, bispo de Éfeso, que a maioria grande parte dos teólogos acredita que esse a que é feito referência em alguns documentos da antiguidade é Onésimo. Mas, Valane, então, por que não fala desse retorno? Por que não fala dessa reconciliação? Por que não há menção disso? Porque, propositalmente, Paulo deixa em aberto, para que, por intermédio do Espírito Santo, eu acredito, para que eu e você pudéssemos nos colocar nessa condição. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez algumas pessoas te fizeram mal. Talvez algumas pessoas magoaram você. Olhe para mim, por gentileza. Talvez algumas palavras vieram de encontro ao teu coração e só de lembrar da situação, do problema, da dificuldade, talvez você ainda chore. Mas Deus, que sonda os corações e te conhece, Ele está te dando a oportunidade de corrigir, de limpar o teu coração, de retirar a mágoa, ainda que esteja doendo muito, ainda que, Valone, você não sabe o que me fizeram. Eu não sei, mas Cristo sabe. Eu não consigo tirar, mas eu consigo te recomendar, em amor, a fazer o que é correto. É você perdoar essa pessoa, você retirar esse prejuízo, você deixar para trás, você dar a outra face. É isso que Paulo vai nos chamar nesse texto, por intermédio do Espírito Santo. Eu quero te convidar nesta noite, se alguém que você não fala mais, alguém que ainda traga a você muita mágoa, muita tristeza, em nome de Jesus, perdoe. E quero mais do que isso, quero te convidar a um relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero te convidar nesta noite a entregar a tua vida, porque debaixo dos teus cuidados, a tua vida chegou até aqui, e talvez você não esteja vivendo os melhores dos teus dias. Talvez você não esteja contente com o que você esteja passando, e Cristo Jesus pode transformar a tua realidade, pode mudar a tua vida, pode impactar os teus relacionamentos, pode curar essa ferida, pode transformar a tua dor, a ponto de que você possa ser reintegrado com esta pessoa, com este sofrimento, de maneira que ele não mais doa, de maneira que essa pessoa venha a ser, como Paulo diz a Filemon, irmão. Feche teus olhos. Se você quer entregar no sentido de um compromisso a tua vida a Cristo Jesus, aí onde você está não precisa vir aqui, até porque se você vier aqui para que eu possa ver, não vai mudar muita coisa. Mas o Senhor, que sonda os corações e que nessa noite também está na igreja, Ele pode, neste momento, ouvir a tua voz e com certeza modificar a tua vida, tomando a frente do teu viver. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que nos lava, que nos purifica, que transforma as intenções do nosso coração, de julgar as pessoas, de colocá-las
com inferiorizá-las. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos porque a Tua palavra nos diz que em Cristo somos um, que em Cristo somos todos iguais, porque o Pai é nosso. O Senhor nos chama, Deus, à reflexão das nossas ações, a enfrentar as atitudes do passado, a abandonarmos as práticas antigas e agora enfrentar, Senhor, o mundo, a realidade, o cotidiano de uma outra maneira, a partir dos Teus valores, a partir do Teu reino, a partir do serviço a Ti. Então, Senhor, se somos moldados pela Tua palavra, permita-nos também a testemunhar, a testificar aquilo que temos aprendido em nossas condutas, em nossas ações, de maneira que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, impactar a comunidade onde estamos, os vizinhos, a nossa realidade, a nossa igreja. Que em nome de Jesus, o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, possa convencer-nos aquilo que temos feito errado, muitas vezes usando até mesmo a Tua igreja como instrumento da nossa vontade. Que em nome de Jesus o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que em nome de Jesus, Pai, as palavras que o Senhor tem colocado na boca dos Teus filhos que estão aqui a serviço do Senhor, na Tua igreja, Teus servos, os pastores, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa orientá-los na Tua palavra, para que em nome de Jesus, cada palavra venha de encontro aos corações, de maneira que, Senhor, a realidade não seja mais a mesma, que a realidade possa ser transformada. Isso não quer dizer que não havia transformação. Vinha, com certeza, o Senhor operando muitas vezes. Porém, nós entendemos que cada dia precisamos melhorar, então nós pedimos, Senhor, fala cada vez mais aos nossos corações, cada vez mais trabalha em nossa realidade, a ponto de impactar-nos. Senhor, nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas faltas. Quantas vezes queremos levar vantagem? Quantas vezes queremos enganar o próximo? Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie. Traz e volta os verdadeiros valores por intermédio da Tua palavra. E faz com que, Senhor, em nome de Jesus, a Tua graça prevaleça sobre as nossas vontades. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.